sejam muitos bem-vindos. Muitos Vamos, vamos. bem-vindos não dá, né? Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gente Além do RH. Um conteúdo exclusivo aí para a gente melhorar a estratégia da empresa. Eu sou a Mari Belo, uma psicóloga, educadora executiva e sempre trabalhei aí na área de recursos humanos e sou uma apaixonada por gente. E hoje eu tenho um convidado aqui muito mais do que especial. E, gente, eu tive que vir na casa dele para gravar, porque senão ele não Mentira, gravaria. mentira, É difícil essa mentira, agenda mentira. do Alê. Não é assim. E hoje a gente vai bater um papo com o Alê falando um pouquinho sobre a nossa frustração como RH de engajar pessoas. E para começar, Alê, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de quem é o Alê Prates. Vamos lá. Bom, o Alê é um educador executivo, né? Alguém que durante anos na minha vida fui dedicado a desenvolver pessoas. Então, desde a minha carreira, né? Eu com 16 anos comecei a dar aula de informática, nunca mais parei de dar aula, só mudou a sala de aula, formato, tema, mas há 24 anos eu me dedico a fazer isso. E eu construí uma carreira no setor de franchising, né? Então, sempre na área de campo, eu sempre fui o cara de campo, né? Aquele cara que visitava franquias, desenvolvia desenvolvia pessoas. E desde o meu último emprego, né? Porque já faz mais de 14 anos que eu não tenho um emprego, né? Depois que eu abri a minha empresa, mas a minha última empresa foi na Rede Skill Idiomas, eu era Uhum. responsável pela área de treinamento nacional de todo o grupo, então aquilo me ensinou muito e depois quando eu saí para empreender não poderia ser diferente. Abri uma empresa de treinamento, né? E essa empresa me acompanha há 14 anos, né? Também mudou o formato, mudou a maneira, cresceu a forma como a gente levou, a metodologia como a gente conseguiu transferir para os líderes, mas a dedicação é sempre a mesma, né? Formar lideranças para que por meio das lideranças elas possam desenvolver pessoas e, como consequência, trazer melhores resultados para as organizações. Bacana. E Ale, você escreveu um livro, né? Quando a gente fala de engajamento, você escreveu um livro sobre esse assunto, e eu não consigo mais pensar em engajamento e não pensar no livro Não Negocie com a Preguiça. Que inclusive, gente, eu não estou mostrando aqui, porque o nosso autor aqui do livro, ele sai distribuindo os livros dele e não Tem tem nenhum, nenhum aqui na casa dele. tem nem Olha que para mim. incrível! Mas conta pra gente, por que engajamento, né? E fala um pouquinho do livro Não Negocie com a Preguiça. Vamos lá, esse livro ele foi. Muita gente pergunta, Célia, qual foi a sua inspiração para escrever esse livro, Não Negocie com a Preguiça? Eu falo, fui eu mesmo, né? Porque eu sou um cara essencialmente preguiçoso, tá? É, Quem e não, né? quem não? Mas eu, a minha essência eu sou e eu confesso, assim. Então eu sou um Aham. preguiçoso em eterna recuperação, sabe? E quando eu escrevi esse livro, ele foi um grito de socorro, não só para mim, mas para muitas pessoas que eu via desenvolvendo e que eu tinha passado por muitas empresas. E quando eu escrevi o livro, eu decidi que eu queria falar de engajamento. O tema é esse, né? Embora Uhum. a capa ela é provocativa, mas ela vem, na verdade, de uma frase que eu sempre dizia para mim mesmo, que é não negocie com a preguiça, porque ela sempre ganha. Então ele me acompanhou e a editora resolveu que tinha que ser essa capa, né? Mas a essência do livro é falar sobre engajamento. E aí eu dividi o livro em 4 esferas, que era falar sobre engajamento na carreira, na Uhum. gestão, nos relacionamentos e na saúde. Que 4 áreas da minha vida onde eu aprendi pouco a pouco a permitir com que o engajamento tomasse posse da minha vida e que eu conseguisse fazer com que os resultados acontecessem nelas, né? E fui percebendo também que boa parte da minha carreira, quando ela travava, foi porque o engajamento ele não aconteceu da maneira como tinha que acontecer. E quando funcionou, foi porque eu coloquei engajamento, isso nas outras áreas da minha vida também. Então esse livro é quase uma missão para mim, sabe? Colocar, e é um livro que eu me baseio muito nele nas minhas histórias como consultor, mas na minha própria história de vida também, porque eu percebi que o engajamento salva. E quando a gente aprende a assumir o controle do engajamento, quando a gente entende quais são os elementos que faz com que o engajamento funcione na nossa vida, as coisas se transformam. Tá. E Ale, falando um pouco, né, de engajamento, o que é engajamento? Vamos lá. Engajamento na essência da palavra, se você Uhum. for lá no dicionário, que foi a melhor definição que eu encontrei, eu procurei em tanto lugar e lá sempre estava lá. Engajamento é o ato
de fazer por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito. Então, engajamento é envolver-se plenamente por livre e espontânea vontade. Então, se a gente puder resumir engajamento em uma palavra, engajamento é liberdade. E muita gente confunde engajamento com comprometimento, né? O comprometimento ele é necessidade, faço porque preciso, né? Então, em tese, se eu separar as duas, engajamento é liberdade, comprometimento é necessidade. Então, quando eu falo isso, muita gente fala assim, Ale, quer dizer então que engajamento é bom, comprometimento é ruim. Eu falo, não, são coisas extremamente complementares, porque se o engajamento é liberdade, e é o maior desafio da vida, quer dizer que eu não consigo obrigar ninguém a ser engajado. Não dá. Se eu obrigar, eu tirei liberdade. Se eu tirei liberdade, não é engajamento. Eu posso obrigar alguém a se comprometer. Eu posso falar, Mari, se você não fizer, você será demitida. Então a Mari, por conta de um fator externo, que é o medo, ela se compromete. Então ela vai chegar no horário, ela vai sair no horário, vai entregar aquele relatório no prazo, porque tem uma pressão externa. Então as duas coisas funcionam juntos. Agora o comprometimento ele é vital para o engajamento, porque se eu não consigo obrigar ninguém a ser engajado, eu não consigo nem me obrigar a ser engajado. Eu não consigo acordar amanhã e falar, opa, assisti esse vídeo do Alê, hoje eu sou engajado. Se fosse assim, era maravilhoso. Então a gente vai aprendendo ao longo da vida que o engajamento não é uma decisão. O engajamento é uma conquista. Então, e como que eu conquisto o engajamento? Por meio do comprometimento. Ou seja, o engajamento é um fator emocional disparado por fatores racionais. Então, eu conquisto, por exemplo, o engajamento com a minha saúde quando eu me comprometo a fazer o que tem que ser feito para que eu possa ter saúde, gostando ou não gostando. E essa é a grande questão da coisa. O grande erro das pessoas ao longo da vida é que elas ficam esperando motivação para ter disciplina. Elas ficam esperando engajamento para começar a entrar em ação. E o processo é completamente inverso. Primeiro eu entro em ação. A ação me traz resultado. E o resultado da ação é que me traz engajamento. Então, a gente precisa entender que o engajamento ele não é uma decisão. Ele é uma conquista cotidiana por meio de ações frequentes, consistentes, intensas, e essas ações produzem resultado, e o resultado disso vai fazer com que o engajamento aconteça naturalmente. Então quer dizer que o RH ele está muito mais relacionado com comprometimento do que engajamento nos colaboradores? Olha, é uma boa pergunta. Depende. Depende do que de qual é o teu objetivo com as tuas ações, né? Então, quando você me fala assim, vou criar uma campanha de engajamento, já está errado na essência. Porque se eu criei campanha, né, quer dizer que as pessoas só se engajam se tiver a campanha. Então não existe campanha de engajamento. Por exemplo, participação nos lucros. Engaja? Não, compromete. Porque se eu tirar a participação nos lucros, eu tirei o engajamento. Então, a maioria das ações que a gente coloca em prática, elas são ações que geram comprometimento. Então, eu faço porque se eu entregar a minha meta, eu vou ganhar isso. Eu faço porque se eu fizer isso, acontece isso. Então, toda ação que ela tende a mexer no comportamento de alguém para que ela faça o que tem que ser feito, isso é uma ação de comprometimento. O engajamento, ele é uma ação cotidiana. O que é que engaja? O que engaja é o dia a dia. O que engaja não é a ação do RH. A ação do RH ajuda. A ação do RH compromete. A ação do RH pode me despertar um interesse para o engajamento. Mas o que é que engaja? É cotidiano. Então o RH pode criar uma ação incrível que tem todo o potencial para engajar as pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas, por meio daquela ação, cara, entendam a cultura daquela empresa, entendam o propósito, elas vão para se engajar. Mas se eu tiver um líder que é um cara egocêntrico, um líder que não ouve, um líder que não participa, um líder que não desenvolve, um líder que é extremamente focado em resultado, esse líder pode destruir qualquer cultura. Então entenda que assim, quem engaja as pessoas não é o RH. Quem engaja as pessoas é o líder, porque o líder está comigo todo dia. Então, quando o líder chega até mim, me desafia, quando o líder me desenvolve, quando ele me dá um bom feedback, quando ele mostra que confia em mim, cara, esse líder naturalmente, por meio dessas ações, ele vai me criando um motivo para que eu queira me engajar. Então, se eu posso ter a melhor ação do mundo feita pelo RH, se o líder cotidianamente não der vazão para isso,
o engajamento nunca vai acontecer, por melhor intenção que o RH tenha, por maior investimento que ele puder fazer. Não são essas ações macro que criam engajamento, é o micro, é o cotidiano. E eu falo que eu, como RH, para mim, a minha maior frustração é entender que eu não gero engajamento, né? Eu falo assim, não é minha responsabilidade. E eu ouvi uma vez, Ale, que assim, nós, né, como RH e como gestores, inclusive, a nossa responsabilidade, a gente não é capaz de gerar engajamento, Sim. mas a gente é capaz de não gerar engajamento. Você acha que Sim, faz faz todo sentido? sentido, total sentido. O que que a gente pode fazer, né, como RH e como líder, para gerar engajamento no nosso time? Bom, vamos lá. Aliás, para não Para não gerar gerar, engajamento no para nosso fazer o time, efeito inverso, para né? fazer o efeito Para sabotar. inverso. Olha, tem muita coisa, tá? É por meio de algumas observações e até muitos estudos que nós conduzimos com algumas Uhum, pessoas, com algumas empresas que a gente desenvolveu, alguns elementos são muito latentes, assim. Algumas coisas são responsabilidade do líder e da empresa, e outras coisas são responsabilidade do outro também, porque a gente não pode tirar também a responsabilidade do outro de se engajar, porque às vezes o outro não uhum, sabe como fazer isso. Mas vamos lá, o que é responsabilidade da empresa, tá? Se você tem um líder que é muito centralizador, ele vai tirar qualquer possibilidade de engajamento do time, tá? Porque a primeira premissa para eu me engajar é eu pertencer. Se eu não me sentir pertencente àquele ambiente, àquele contexto, o engajamento ele não vai acontecer nunca. E como que eu me sinto pertencente? Se eu participo? Então, se eu tenho um líder que resolve tudo, um líder que determina as estratégias, um líder que determina tarefa, um líder que chega numa reunião, ele apresenta o problema, apresenta a solução e só manda eu fazer. O meu nível de uhum, participação é muito pequeno. Logo, o meu sentimento de pertencimento é muito pequeno ou quase nulo. O engajamento ele não vai acontecer. O engajamento acontece quando o líder chega com um problema, chama a gente, fala, gente, como a gente resolve isso? E aí, neste momento, eu me sinto parte, porque eu faço parte daquela solução também. É quando o líder chega com uma estratégia, ou chega com um desafio, ou chega com alguma situação grave, bota na mesa, a gente discute junto. Então, esse senso de pertencimento, ele naturalmente gera participação. Mas não é o que acontece na maioria das empresas, né? O líder é centralizador, uhum. ele não delega porque ele não confia, e a falta de confiança, para mim, é um dos itens que destrói qualquer chance que você tenha de engajamento, porque se eu sinto que o meu líder não confia em mim, isso não me traz segurança psicológica. A qualquer momento eu acho que eu vou perder o emprego. E aí eu me envolvo menos. É como se estiver numa relação com alguém, Uhum, namorado ou namorada, e a pessoa fala, olha, eu gosto de você, mas eu não quero me envolver. Aí você não vai com os dois pés, né? Você fala, pô, uhum. gosto ou não gosto, digo que amo ou não, né? Que você fica naquela Como situação. assim, né? E Para onde aí? eu vou? Apresento em casa ou não, né? Você fica numa situação Sim. tensa, porque você não sabe para onde você vai. E na empresa é assim. Pô, meu líder nunca me desafia. Meu líder não me dá nenhum projeto ousado. O meu líder manda eu fazer uma planilha, mas ele corrige 30 vezes. Pô, ele não confia em mim. Então isso me tira Uhum, engajamento. Então, entenda isso. Para você sentir que um líder ou a empresa está engajando pessoas, reflita qual é o nível de participação e de pertencimento que eu gero naquelas pessoas. Se não tiver isso, o engajamento ele não vai acontecer. Mas tem um outro fator também, Mari. uhum, Vamos olhar para o lado do outro agora. Por que muita gente não se engaja também? Agora vamos tirar o problema da empresa. Vamos imaginar que a uhum, empresa tem líder participativo, ambiente legal, projeto super, super bacana, mas ainda assim o outro não se engaja. É porque falta para ele uma coisa que é a visão de carreira. Ele não entende qual é o papel dele nesse processo. Ele não entende que cada ação cotidiana dele impacta na própria carreira dele. Então, às vezes, ele fica esperando que o líder desenvolva, ele fica esperando que o líder dê feedback, ele fica esperando que tudo ocorra para que ele faça algo. Então, muitas vezes, é nosso papel também levar uhum. para as pessoas visão de carreira. Porque nós não fomos formados para o protagonismo. Né? A gente foi formado dentro de uma educação muito reativa. Então eu levo isso também para dentro das organizações. Então sim, eu tenho que criar a minha estrutura e o meu ambiente favorável ao engajamento, mas também trazer inputs de carreira para que essa pessoa entenda qual é o papel dela nesse processo.
Legal. Fala um pouco de protagonismo também, Exato, né, total, totalmente essa total. questão. E engraçado, ali, que você fala dessa questão do sentimento de pertencer, eu tive uma experiência muito bacana, né, na empresa que eu estava, eu atuava ali como head de RH, e em uma determinada situação, pandemia, lockdown, dia 13 de Meu março de Deus. 2020, uma sexta-feira 13, nunca esqueço essa data. O meu CEO me liga, né, e fala assim: "Mari, você viu o que tá rolando, o lockdown e tal?" Eu falei: "Vi". E ele automaticamente virou para mim e falou assim: "O que que a gente faz com isso?" Aí eu parei, assim, eu falei: "Oi, espera, eu estou dentro de uma empresa que eu sempre vi a questão da hierarquia, autoridade, tomada de decisão ali feita pelo CEO, olha que maluco". E ele virou uma chave em mim no sentido de eu preciso também ser ouvida e ele quer me ouvir, Olha que legal. né. Então isso gerou um senso de pertencimento gigantesco. E ele totalmente falando de confiança, né, ele demonstrou total confiança também na minha opinião, Perfeito. né, e fora essa questão da vulnerabilidade, né. Você acha que tem alguma coisa a ver ele se pôs vulnerável, e a gente acabou que todo o time ficou mais comprometido, ficou mais engajado para trazer soluções até para a gente apoiá-lo. Você vê algum sentido nisso, de Total, vulnerabilidade com engajamento? total, total. Eu acho que a gente confunde, o que muitas pessoas confundem, muitos líderes, né? A gente acredita que as pessoas elas admiram líderes que sejam super-heróis ou Uhum, super-heroínas, assim, sabe? Que não tem defeito, que não tem problema, que não tem emoção, que está sempre bem e tal. Na verdade, não é isso. Eu sempre admirei, para mim, líderes que fossem fortes. E o que é força para mim? Força é a capacidade de você resolver problemas, né? De você resolver situações de forma madura. E a maturidade, às vezes, é colocar na mesa um problema e falar, gente, eu não sei o que fazer com isso. Isso é. é maturidade. Quando eu digo, não, eu não sei, mas eu vou dar um jeito, eu vou encontrar uma resposta. Isso não é maturidade, Uhum, isso é imaturidade, porque na verdade você está tentando alimentar o seu ego, a tua vaidade de não se expor. Então a gente, na verdade, a gente gosta de gente madura, a gente gosta de uhum, líder maduro. E o líder maduro é esse, fala, gente, pô, não sei o que fazer, gente, está aqui, ó. Ou então a líder que bate na mesa e fala, porra, olha o que a matriz trouxe para nós aqui, eu não sei o que fazer com esse negócio, me ajuda aqui. Então quando você tem um líder capaz, né, de exercitar isso, o que esse líder faz? Ele reúne as melhores cabeças. Então, certamente, essa conversa que ele teve contigo, certamente ele teve lá com o diretor financeiro, ele teve. uhum, Porque ele falou, cara, eu vou pegar as melhores cabeças aqui, e essas melhores cabeças vão encontrar certamente uma solução muito melhor do que a minha cabeça limitada uhum, faria. Então, agora, quando você junta 5 cabeças, a gente pensa muito melhor. Então, essa história do líder ter que ter todas as respostas é uma bobagem, cara. O líder está lá para encontrar solução por meio das pessoas. Então, quando ele faz isso, o senso de pertencimento que gera é muito grande. Então, em resumo, Mari, o que eu faço em muitas empresas hoje para ampliar engajamento é ensinar o líder como ele participa as pessoas. Eu tenho um tá, canvas que eu uso, que eu trago diversas situações cotidianas. Então, assim, reuniões, apresentação de resultado, delegação de tarefa, feedback, todas as situações que um líder vive. E eu falo agora, vamos colocar participação nisso? Como que são as suas reuniões hoje? Ah, eu geralmente agendo, eu chego lá na reunião, apresento o problema, e aí dou uma discussãozinha básica, mas eu falei, não, vamos fazer diferente, vamos fazer uma pré-pauta aqui, peça para as pessoas já trazerem a solução para isso. Então, eu ensino esse líder como que em cada situação dessa, ele gera mais pertencimento. É o óbvio do óbvio do óbvio, mas que ele não faz, porque ele pensa que o óbvio é ele ter que fazer tudo sempre, né? Bom, pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo, clica no sininho aqui para acompanhar todas as novidades que vêm por aí. E Ale, ainda falando de engajamento, né? Além dessa questão do pertencimento, o que mais que o RH, juntamente com as lideranças, pode fazer para propiciar esse ambiente para o engajamento? Legal, vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, é entender um conceito muito importante, tá? As pessoas não se engajam com a tarefa, elas se engajam com algo maior. Então a gente precisa compreender isso. Então não adianta você falar Uhum, assim, olha, eu tenho uma pessoa que faz um trabalho repetitivo todos os dias ali,
você não vai querer que essa pessoa se engaje com essa tarefa, porque talvez ela não goste de fazer aquilo. Agora, o que é que vai fazer com que ela faça aquilo com muito comprometimento? É se ela estiver engajada com algo maior. Eu dou um exemplo disso, por exemplo, que é o meu caso. Eu odeio comer salada. Você fala, Uhum. você gosta de salada? Meu Deus do céu, para mim não tinha nem que existir. Eu odeio comer essa rúcula, para mim, ou folha de papel é a mesma coisa. Eu odeio. Agora, como salada? Todo dia. Por quê? Porque eu estou engajado com a minha saúde. E essa é a grande questão. A gente precisa gerar uma conexão para as pessoas com algo maior. Não necessariamente isso é com o propósito da empresa. As pessoas confundem muito isso. Falam assim, não, então eu vou colar o banner aqui de propósito em todo lugar. Isso não é isso. As pessoas não querem trabalhar numa empresa que mude o mundo. Eu quero trabalhar numa empresa que mude o meu mundo. Então eu quero o seguinte, pô, se eu tenho dentro de uma empresa que me reconhece, que me valoriza, que eu tenho oportunidade de crescimento e aprendizado, perfeito, você criou uma conexão com algo maior. Eu vou fazer o que tem que ser feito porque eu sei que tem uma contrapartida. Então a grande questão é reciprocidade. Uhum. Todo mundo se pergunta, quando você passa uma meta para um time, a pergunta que vem na cabeça de todo mundo é: por que vale a pena? É a pergunta. Então, a resposta que eu tenho que trazer para as pessoas é: por que vale a pena se engajar com a nossa empresa? Para que ela veja sentido em fazer aquela atividade do jeito que ela tem que fazer. Ela tem uma cola para isso. Eu sei que se eu entregar isso aqui, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu tenho oportunidade, eu vou ganhar mais. Então, quando eu entendo quais são os meus gatilhos de recompensa, o meu engajamento ele começa a fazer sentido. Entendeu isso? Então, assim, Uhum. o engajamento nunca é com a tarefa, com a atividade. O engajamento sempre é com algo maior. Então, dentro do meu ambiente, eu tenho que criar possibilidades para que a pessoa reconheça a reciprocidade que ela está tendo aqui. Então, se eu entrego, eu tenho algo maior que me chancela isso. E ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai fazendo, e naturalmente o engajamento ele começa a acontecer. Mas tem que ser algo real, sabe? A pessoa tem que perceber o ganho que ela vai ter nisso e ela entende, cara, que quando eu faço, a gente constrói coisas muito legais e isso está indo muito além. Quer ver um exercício básico disso? Peça para um líder pegar alguém do seu time e pergunta o seguinte, para qualquer pessoa do time, qual é o impacto do seu trabalho na empresa? Uhum. Vou te garantir que 70% não vai saber responder. Ele sabe que ele tem que mover isso aqui daqui aqui, Uhum. mas ele não sabe qual é o impacto que isso gera no resultado final. Então, se eu não tenho essa clareza, cara, eu acho que o meu trabalho é isso aqui. Então, às vezes, a gente tem que trazer clareza do poder de contribuição daquela pessoa no negócio. Isso também engaja. Então, às vezes, o líder não faz isso porque parece tão óbvio, e não é. Uhum. Todo mundo dentro de uma empresa está ali para entregar um resultado. Se ele não souber isso, isso vai deixar muito turva a capacidade dele de execução e de engajamento. Sim. E Ale, você traz muito a questão da liderança, né, liderança sempre nesse papel de gerar esse ambiente, né, de engajamento e tudo. E como que nós, como RH, podemos apoiar esses líderes? Treinar e cobrar, só. Uhum. Tá? Então, é só. Agora, entende o seguinte, não é o RH treinar o time, não. Você tem que treinar o líder O e líder. cobrar o líder para que ele execute isso. Então, Uhum. tem que ter momentos onde você, RH, sim, o RH, para mim, tem que tomar um papel mais protagonista de cobrar as pessoas. Uhum. Eu vou te falar uma coisa, Mari, assim, que é uma coisa que eu tenho percebido em muitas empresas. O RH coado. Uhum. Sabe, o RH parece que está com medo. Então é aquela coisa assim, não, eu tenho que levar o melhor treinamento para o líder, porque se eles não gostarem, eles criticam isso. Não, o RH tem que falar assim, cara, eu estou te dando esse treinamento aqui, porque você precisa gerar esse senso de pertencimento no seu time, você não sabe fazer. Então você vai participar deste programa aqui e eu vou cobrar o resultado disso. O RH tem que assumir um papel também mais protagonista dessa história, Uhum. porque está parecendo que o processo inverteu todo mundo cobrando O o RH. RH. E não, o RH tem que ser o seguinte, olha, eu te dou a condição, mas eu te cobro, o RH está lá para isso. Uhum. Então, se o indicador do RH é engajamento, se o indicador é turnover, mas não é o RH que executa isso, eu tenho que cobrar quem faz. Então, o Uhum. próprio RH para mim é isso, é capacitar o líder para que o RH tenha essa fala assim, pô, eu fiz meu papel,
Então tá aqui treinamento e tudo mais, capacita o líder e cobra o líder. É isso que o RH tem que fazer. Não dá mais para RH ficar na berlinda com medo. Porque Sim. parece que eu percebo muito isso. Aí se o líder não gostar, tem que gostar, cara. Você tá lá para garantir a cultura e os valores daquela empresa e o líder tem que executar. O RH domina. O líder não sabe o que tem que Uhum. treinar. Você é especialista nisso. Então assume esse papel com menos medo e mais protagonismo. Sim. E você sabe que essa é uma pergunta que sempre me fazem, Ali, de como que o RH pode ser mais estratégico e conquistar o seu espaço. Sim, E o que eu sempre falo é isso, a gente precisa assumir o protagonismo de verdade, porque às vezes a gente fica só esperando a demanda e só faz o que é a demanda, o que chega pra gente. E na verdade não, a gente precisa atuar em cima, né? O que eu falo bastante é que a gente precisa também conquistar o nosso espaço, porque a gente não vai ganhar esse espaço de exato. graça, né? Então a gente precisa sim cobrar, a gente precisa sim treinar e a gente precisa mostrar resultado. Porque muitas vezes o RH não mostra resultado, ela não tem indicadores, né, do negócio Exato. também. Então a gente precisa trazer isso até para trazer esse protagonismo para o RH. E Ale, falando de engajamento, pelo que você traz de criar ambientes, né, para gerar engajamento, tem tudo a ver então com cultura e com práticas do dia a dia. Perfeito, perfeito. Assim, primeiro é entender. Uma cultura ruim, Uhum, uma cultura de muita competitividade, uma cultura, às vezes, muito enraigada na hierarquia, muito dura. Cara, por mais que um líder faça, não vai engajar. Porque o líder vai ali no dia a dia, trabalha as pessoas e não sei o que, tá, mas sempre bate lá. Então imagina, se eu já te falei que as pessoas elas precisam de oportunidade de crescimento para que haja engajamento. Cara, mas eu olho para cima lá da empresa e não vejo para onde crescer. Só tem filho de dono ali, né, uhum, hierarquia lá, tudo fechadinho, aquele colui, nada de transparência, né, nada de clareza sobre os próximos passos. E eu não tenho onde colar essa pessoa. Essa pessoa olha e fala, cara, daqui eu não vou para outro lugar. E aí tem líder que até se esforça ainda, sabe? Fala, então vamos desenvolver aqui a tua carreira, mesmo que seja fora. Perfeito, ele vai segurar essa pessoa durante um ano e pouco, 2 anos, no máximo, mas naquela empresa eu sei que eu não vou ter para onde crescer e para onde ir. Então, certamente, uma cultura ruim, ela pode aniquilar qualquer trabalho de um líder, por melhor que aquele líder seja, porque não vai uhum. ter para onde as pessoas olharem. Ou seja, eu olho lá para a cultura e aí a pergunta que eu faço é: vale a pena? Não vale? Então eu não quero ficar aqui. E o contrário é verdadeiro também. Você pode ter uma cultura incrível, pode ter uma cultura de participação, você pode ter um dono que é super preocupado, sabe? Você pode ter uma empresa super criteriosa em cuidar do outro de fato, e isso é algo presente que investe, que treina e tudo mais. Só que você tem um líder que no dia a dia é um carrasco. Uhum. É um cara que não deixa as pessoas crescerem. É o cara que esconde talento porque ele não quer que as pessoas cresçam, porque ele tem aquele medo, né, de ficar ali na berlinda. É um líder que ameaça o time. Isso tem muito. É um líder que não desenvolve, que centraliza, que ele é a estrela. Cara, então, por melhor que seja a cultura, o dia a dia é uma droga. Aí a pessoa mesmo falando assim, pô, essa empresa é incrível, mas ela não consegue encontrar engajamento porque o caminho é tortuoso. Então, as duas coisas têm que andar junto, sabe? Eu tenho que ter uma boa cultura e tenho que Uhum. ter líderes que reforcem essa cultura. Então, um bom líder, ele pode fazer com que essa pessoa cole nessa cultura e o engajamento ocorra. Um mau líder pode destruir uma cultura mesmo que ela seja incrível. Eu falo isso porque eu tenho amigos meus que trabalham em empresas maravilhosas e estão para sair porque não suportam o líder. Mas é um líder que Uhum. sabe fazer uma boa política, é um líder que sabe ali, né? Tem os iriguidum, sabe? Uhum. Tem um relacionamento ali e tudo mais, está destruindo o time. Pouco a pouco está destruindo o time e alguém não está percebendo isso, sabe? Então começam esses anseios. Essa pessoa fala, cara, eu amo a empresa, mas não dá mais. Ou seja, Uhum. eu quero me engajar aqui, mas não consigo, porque o dia a dia é horrível. Então, cultura e cotidiano são coisas que andam juntos e tem que andar juntos. Legal. E Ale, se a gente pudesse, descrever quais as principais vantagens em ter um time engajado, quais seriam? A primeira coisa é, eu considero que eu tenho um time engajado. Uhum.
A primeira coisa é não ter que cobrar as pessoas do básico. Se tem uma coisa que eu odeio na minha vida, é ter que falar, cara, o teu trabalho é fazer isso, eu tenho Uhum. que te cobrar para você fazer isso. Então hoje eu tenho um time hoje que eu não tenho que ter a menor cobrança para fazer o básico, as coisas funcionam. Segunda coisa é não ter que me preocupar com coisas ridículas, como horário, né? Eu não me preocupo se meu time acorda 9 horas, 10, não tô nem aí. A gente tem a nossa reunião semanal, ali a gente tem todas as nossas atividades, temos os nossos indicadores, tem que ser entregue, né? E se não estiver entregando, aí vamos conversar o porquê, né? E a terceira coisa para mim e mais bacana é que quando você tem um time engajado, as pessoas entendem o real motivo por estarem ali. Então, Uhum. elas são defensoras da marca, elas defendem a empresa. E eu tenho a tranquilidade hoje, por exemplo, de tirar férias e falar, time, eu vou tirar férias. Cara, eu fiquei uma semana fora, meu telefone não tocou. Eu não precisei resolver problemas. E voltei e nada tinha acontecido de. Que bênção! E aí você fala assim, nossa, né, mas isso é o básico. Não é, Aham. não é. A gente passa por muita empresa que líder não consegue tirar férias, o cara não consegue Uhum. desligar o telefone dele um segundo, né? Então isso para mim é uma coisa horrível. Então quando você tem um time engajado, você tem a principal coisa que é confiança. Então hoje no meu time eu tenho confiança. Até que me prove um contrário, eu posso confiar no meu time, né? Eu vejo lá os clientes estão bem atendidos, né? Quando às vezes o outro, às vezes chega algo, né? Eu nunca bypasso o time, então sempre, gente, o que, que está acontecendo? A gente sempre tem alguma explicação para isso, mas a primeira coisa que eu tenho no time é confiança. Se alguém falar mal do meu time, a minha primeira coisa é não acreditar. É falar, não acredito que fizeram isso. Então deixa eu ver contigo. Aí quando você vai ver, Uhum. você fala, não, tem uma coisinha aqui, tá, erramos aqui, tá tudo certo, mas a confiança é a primeira coisa. Então, para mim, o principal atributo de um time engajado, o principal ganho você tem nas pessoas, confiança, porque elas sabem o motivo pelo qual elas estão ali. E aí a confiança naturalmente acontece. Né? Tá. E Ale, eu falo que tudo tem ônus e bônus. Você consegue enxergar alguma desvantagem em ter um time engajado? Consigo. Porque quando você tem um time muito engajado, Uhum. e aí eu vou falar assim, aqui na nossa empresa isso não ocorre, tá? Mas eu vou mostrar, mas vamos pensar em empresas maiores, empresas Uhum. grandes, departamentadas, né? Empresas que são muito. Quando você tem um time que é muito engajado, esse time ele exige reciprocidade. Ou seja, eu quero que todo mundo também funcione assim. Então, Uhum. às vezes, o meu excesso de. Eu não sei se tem excesso de engajamento, mas o meu pleno engajamento Uhum. ele faz com que eu queira que a outra área seja engajada igual. E essa área muitas vezes não é, isso começa a mexer no meu próprio engajamento. Eu começo a falar, pô, mas eu tô aqui fazendo pra caramba, esses caras não fazem igual. Então, como eu exijo muita reciprocidade, como essa reciprocidade não vem, isso pode mexer no meu próprio engajamento. E aí é onde Uhum. você começa a ter muito conflito. Então, esse time aqui que está muito engajado não vai ficar quieto. O time não Aham. faz, eu vou brigar. Então, você começa a ter muitos conflitos às vezes, né? Conflito desse time que quer que as coisas ocorram e que outro time não faz. Então, um líder tem que ter uma habilidade muito grande, inclusive para desenvolver isso no próprio. Falar, gente, é assim, Uhum. né? Então vamos cuidar do nosso engajamento e da nossa parte. Apontamos os erros e tudo mais, mas até um certo ponto, porque eu também não posso exigir o engajamento do outro, né? E eu tenho que entender isso também. As pessoas muitas vezes se engajam de formas diferentes. Uhum. Então, às vezes, o engajamento do outro vai até um certo nível. O meu é muito mais pleno, mas eu não posso também julgar por isso. Então, às vezes, o meu engajamento é tamanho e eu quero que todo mundo se engaje igual. E as pessoas não são assim. Então, isso às vezes pode gerar muitos conflitos dentro de empresas e isso é enlouquecedor às vezes. Sim. E eu vejo que às vezes gera também conflitos internos até dentro da mesma equipe, né, no sentido de alguém vai ter que ser promovido. E agora? Quem É. é que eu vou Uhum, promover? uhum, uhum. Dentre os candidatos, né, do time também podem se questionar o porquê que ele foi e É. não eu, né, assim, a gente pode ter essas questões que muitas vezes com bom feedback resolve, né. Aí é a transparência, né? Aí você tem que ter um critério de transparência muito Aham. claro, porque às vezes o líder, por mais engajado que ele seja, às vezes ele não quer ter conversas difíceis, Uhum. e aí eu vou dando um jeito, eu vou deixando tudo para a última hora, e chega uma hora que a coisa explode. Então, quando eu tenho um processo de transparência muito claro e muito evidente, isso não quer dizer que as pessoas não ficarão chateadas, tá? Mas elas vão entender. Elas vão falar, pô, queria que fosse eu.
Tá, mas eu entendo que o momento dele agora é isso, pô, o meu líder explicou, a gente debateu aqui, tá tudo certo. Então, quando não há essa transparência, esse meu engajamento, às vezes eu posso me sentir traído. E aí, se eu me sinto traído, pô, meu engajamento também ele pode ir pro chinelo. Vai lá É, embaixo, né, são as ações do dia a dia que acabam tem prejudicando jeito, a gente, né. ônus e bônus. Ale, super obrigada pela sua Imagina, disponibilidade. Isso traz muito engajamento para a gente também, que está começando aí nessa carreira, né, de educador executivo, para o pessoal que está aí na parte de RH, porque muitas vezes a gente abraça algumas responsabilidades que não são nossas. E a gente precisa aprender a, de fato, decifrar o que é meu e o que é das perfeito, lideranças, perfeito. né? Então, esse bate-papo foi muito importante justamente por conta disso, né? Que eu acho que traz até um pouco mais de alívio e direcionamento para onde que eu tenho que de fato depositar as minhas energias aí para gerar um ambiente mais engajado dentro das empresas. Muito obrigada pela sua Imagina, prazer participação. foi meu, só chamar quando quiser, eu já venho aqui em casa, né, quando quiser, vai ser o melhor, vai ser um grande prazer gravar aqui, e a missão é essa, sabe, esse tema ele tem essa missão, de trazer pro RH mais protagonismo para falar, não, RH, você tem que ser a pessoa que cobra, você tem que ser a pessoa que está lá, desenvolve, mas cobra. Eu acho que esse papel de cobrar ele está Uhum. faltando e o líder muitas vezes se acomoda demais. Então, sim, o RH tem que tratar ali as áreas como cliente, está ótimo. Mas eu tenho que dar aquela cobradinha também, porque se não cobrar, as pessoas não entram em ação. Então, RH, assuma o protagonismo, cobre, porque você é papel vital para a segurança dos valores e da cultura organizacional. E quem é guardião disso, muitas vezes tem que ser firme e tem que ser duro para fazer as coisas fortalecerem lá dentro. É isso aí. Obrigada, Ale. Tamo junto. Pessoal, muito obrigada e a gente se vê no nosso próximo Gente Além do RH.